Juízes, capítulo 6, versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Os medianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Eu disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Somente até aqui. Glória a Deus. Mas nós vamos decorrer todo esse texto praticamente. Amados, este texto vem narrar uma história anterior à vitória. Todos nós conhecemos a vitória onde Gideão ajuntou 32 mil homens e o Senhor foi reduzindo esse povo até chegar somente 300 para lutar com uma multidão de medianitas, e eles prevaleceram. Mas para contextualizar, para chegar até essa história, nós temos que voltar o porquê essa batalha aconteceu. O exército Israel, povo escolhido de Deus, a quem diz ser a nação santa, a nação que foi preparada e escolhida para levar o evangelho do Senhor, a nação que Deus escolheu para o seu Filho amado, agora ela está corrompida. Aí Deus, olhando para o corrompimento do povo escolhido, do povo eleito, Ele decide entregar esse povo de Israel durante 7 anos nas mãos dos medianitas. Porém, o tempo vai passando e o povo do medianita, tão ruim, traiçoeiro, povo forte, à medida que o povo de Israel vem crescendo, ele vai matando. À medida que o povo de Israel vem crescendo, eles vêm destruindo. À medida que o povo de Israel vai plantando, ele vem cortando. Planta a vinha, destrói a vinha. Coloca o trigo, destrói o trigo. Levanta-se os gados dentro da fazenda, mata-se os gados. Corta-se os camelos, para que assim o povo de Israel não tenha nutrientes para crescer novamente. Os medianitas
maiores do que nós. Se esse povo continuar crescendo, se tornarão tão grandes que um dia se levantarão contra nós. Essa narrativa, essa história, é que se o povo crescer vai se levantar contra nós, ela está se repetindo. Porque anteriormente, Faraó disse essas mesmas palavras lá no Egito. Se o povo crescer, vão deixar de ser escravos, porque vão se levantar contra nós. Vamos escravizar mais esse povo, à medida que eles não venham crescer. Aí Deus vem, liberta o povo do Egito. Vem tratando o povo do Egito durante 40 anos no deserto. Passou os 40 anos, Deus continua tratando no deserto, porque o povo ainda não entende. Uma jornada que era sair do Egito e ir para a terra que Deus estabeleceu, uma jornada rápida, pouco tempo, mas passam anos e anos e ainda estão parados no deserto, porque o Egito ainda estava neles. Quando Deus coloca realmente na terra onde era para se frutificar, Deus entrega nas mãos dos medianitas. O povo que saiu da escravidão está escravizado novamente. Um povo que era forte diante dos olhos da nação, agora se tornou fraco. Na mão de um exército dos ímpios. Nas mãos de um exército que não tem laços com o Senhor. Não tem compromisso com a chamada de Deus. Não reconhece a Deus como o único suficiente Salvador. Não olha para Deus e reconhece que Ele é a divindade da criação. Mas não. Aí esse povo, que agora tem o povo de Israel nas mãos, aí Deus vem tratando. Aí Deus está ouvindo o clamor. O povo de Israel, eles disseram: vou dar um basta. Até hoje, durante 7 anos, nós estamos sendo escravizados novamente. Para! Vamos clamar ao Senhor dos céus. Vamos clamar ao Senhor em que os nossos pais ensinaram para nós. Vamos clamar ao Rei dos Reis. Vamos clamar ao Senhor, o Deus dos exércitos. Aí o povo clama. Deus responde, envia um profeta, assim diz o Senhor. Eu te tirei do Egito, sem corrompido de novo, tratei vocês, mas novamente esqueceram tudo que eu falei. Novamente, eu tenho que enviar alguém para vos libertar. Eu tenho que enviar alguém para tirar o meu povo desse cativeiro. Agora eu começo a pregar. Versículo 11. Vamos versículo por versículo, se a sua Bíblia ainda estiver aberta. Então o anjo do Senhor. Eu vou repetir esse pedaço. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Ebiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Segura um pouco. Percebe que o anjo do Senhor, todas as vezes que a sua Bíblia falar o anjo do Senhor, é uma cristofania, aparição de Cristo. O próprio Cristo se apresentou diante da situação, debaixo do orvalho, do carvalho, perdão. E ele estava observando em meio ao lagar um homem, por nome Gideão. Quem é Gideão? Quem é Gideão que a história até agora não mencionou esse homem? A ponto do Senhor descer para o observar.
e disse: o Senhor está com você. Homem valente. Eu quero destacar aqui que Gideão está malhando trigo no lagar. Porém, que o lagar é uma geografia ruim para se malhar trigo. O lugar de malhar trigo é na eira, porque eira é um lugar elevado. Havia um instrumento, uma ferramenta. Pegava-se o trigo, colocava nele, sacudia, jogava-se para o ar. O vento vinha e soprava a palha, ficando somente o trigo. É por isso que a eira é o lugar mais elevado, porque o lugar mais elevado corre mais vento, facilidade de se trabalhar. Porém, quando Gideão está malhando trigo no lagar, lugar mais baixo, lugar de amassar uva, não era lugar de se ter frutificar trigo. Mas o interessante é por quê que Gideão está no lagar, um lugar improvável, um lugar ruim, fora de rota, não era a melhor geografia, mas Gideão está lá, está malhando trigo, braçada após braçada, joga para o alto, o vento vem e leva, começa novamente, joga para o alto, o vento vem e leva, e ele está trabalhando, e ele está fazendo, por causa da opressão dos medianitas. O texto anterior vai dizer que os medianitas acabavam com todas as provisões de Israel. Aí Gideão, ele tem uma ideia: na eira eu não posso lavrar o meu trigo, eu vou descer, eu vou lá, eu vou no vale. Talvez alguém olhou para ele: Gideão, lá não presta, lá não pode, eu vou assim mesmo. Por que, Gideão? Porque é a única opção que eu tenho. Eu já quero liberar a palavra nessa noite. Às vezes você está aqui nessa noite deste culto e é a única opção que você tem. Por quê, pastor? Porque eu já não aguento mais. Eu não posso mais continuar desta maneira. E esse culto foi a única opção que você encontrou para lavrar o seu trigo. Talvez esse culto foi a única porta que você achou nessa noite para encontrar refúgio, para encontrar paz. Talvez você não possa nem estar aqui dentro, mas através dessa voz, ela te alcança. Glória! Talvez essa voz que você está escutando, é dela que vai sair uma direção para a tua família hoje. O Senhor está com você, homem valente. Versículo 13. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, Senhor Deus, está conosco? Por que nos aconteceu tudo isso? Essa pergunta é fantástica. É a mesma situação que eu trouxe aqui no círculo de oração. É a mesma situação e a pergunta que eu me fiz no meu lar. É a mesma pergunta que a minha esposa fez anteontem. Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por tudo isso se o Senhor é comigo? Gideão também tem essa mesma mentalidade. Se o Senhor é com a gente, por que estamos nas mãos do medianitas? Se o Senhor é comigo, por que eu tenho que estar aqui lavando trigo escondido? Sendo que as minhas mãos é talentosa, sendo que eu sei que eu tenho talento, sendo que eu posso lavrar em outro lugar, mas as condições que o Senhor me colocou não me favorecem. Por quê? Qual é a resposta que nós encontramos quando as coisas não são favoráveis a nós? Aonde nós vamos nos refugiar quando tudo está contrário? O vento, ele já não nos permite mais lavrar conforme a gente era acostumado a lavrar. Vamos continuar o texto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Olha, interessante,
Percebe que são as mesmas perguntas que a gente continua fazendo para Deus. Aonde estão as nossas promessas, Senhor? Aonde está tudo que o Senhor me prometeu? Aonde estão as maravilhas que os meus pais me contaram? Um Deus que cura, um Deus que traz renovo, um Deus que faz milagres, um Deus de provisões. Aonde estão essas coisas se eu estou aprisionado nas mãos dos medianitas? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Deus não abandona ninguém. Glória! Sabe por que às vezes nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, estou aqui. Parece que o Senhor não está te vendo, mas Ele está te vendo. Parece que o Senhor te abandonou, mas Ele não te abandonou. Ele te conhece. Ele sabe aonde você está. Quem abandona é o homem, mas Deus não. Deus não vira as costas para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Deus não vira as costas para os seus escolhidos, seus filhos amados. Ele permite passar pelo deserto, Ele permite passar no vale, Ele permite ir lá para o lagar, se esconder dos medianitas. Ele permite por causa do propósito que Ele preparou para a sua vida. Talvez você está nessa noite: Senhor, e esse lagar que eu estou passando, não se preocupe, eu já enviei alguém para contemplar as suas obras. Ele te conhece. Ele sabe o que você está fazendo nesse deserto. Ele sabe, Stefano, o que você está fazendo nesse lagar. Ele conhece as tuas obras. Vamos continuar. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Deus fez uma pergunta para Gideão. Gideão, vai nessa tua força. Gideão lá no lagar. O Senhor está olhando para ele e está contemplando. Aí está eu e você, lá no lagar, lavrando trigo. E o Senhor está olhando e está contemplando. Aí a nossa mentalidade é: eu não aguento mais. Eu não posso continuar daqui. Hoje é a noite que eu paro. Hoje é amanhã que eu não se levanto. Mas Deus está dizendo: Gideão, vai nessa tua força. O que significa, pastor? Que Deus vê força em você. Eu não aguento mais. Deus vê força em você. Hoje eu paro. Deus vê força em você. A partir de hoje eu não vou mais, pastor. Deus está vendo forças em você. Vai nessa força, Gideão. Vai nessa força, Gideão. Que hoje eu contemplo a força que está em você. Glória! Vai nessa força. Está tudo contrário. Vai. O vento está contrário. Já tentou pedalar de bicicleta quando o vento está contrário? É difícil, não é? Cansa mais, não é? Dói as pernas, não dói? A gente fica ofegante, não fica? Porque é algo contrário, eu sei. Está tudo contrário. Está tudo contra. Não tem nada a favor. Mas Deus está dizendo: continua. Vai, porque eu ainda vejo força em você. Aí o irmão que está do teu lado, você não consegue, Deus está dizendo: eu ainda vejo força em você. O meu pastor não me reconheceu, Deus está dizendo: eu ainda vejo força em você. Continua marchando, continua pedalando, continua caminhando, não pare, vai nessa tua força. Glória! Vamos continuar no texto. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eu perguntaria a mesma coisa, se não falasse algo pior. Continua o texto. Eis que a minha família, muito interessante isso daqui. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou menor na casa de meu pai.
dizer não. Todas as vezes que Deus chama alguém, a maioria das vezes, Ele sempre vai dizer: ah, Senhor, olha de onde eu venho, olha quem eu sou, olha, Senhor, todo o meu passado, quantas coisas de ruim eu fiz, para mim não tem mais jeito, para mim eu não posso mais. Vai escolher logo eu, vai escolher a minha casa para entrar, Senhor. É que a minha família é a mais pobre em Israel. Deus não perguntou nada para Gideão. Deus disse: vai lá e livra o povo de Israel das mãos do Midianita. É que a minha família é a mais pobre. Deus dizendo: eu não preciso de riqueza para operar um milagre na vida de alguém. Ah, Senhor, é que eu sou o menor da minha casa, eu não preciso de grandeza do homem para libertar um povo que já é meu. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas vamos falar mais um pouco. Vamos parar um pouquinho aqui. Muitas das vezes nós estamos olhando para aquilo que nós temos e olhamos para a chamada. A chamada exige muito, sim. A chamada existe um preço, existe. Mas nós não podemos comparar a chamada com aquilo que nós temos. Porque, pastor, quem sustenta a chamada é Deus, não sou eu. A chamada vai continuar, não pelo ouro e a prata que tenho no meu bolso, mas pela divina convicção da inspiração do Espírito Santo de Deus. Aí quando Deus te chama, Ele te vocaciona. Ah, não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que Deus quer não é isso. Deus não perguntou para Gideão o que ele tinha. Ele disse: vai, porque eu já vi em você força. Deus disse: vai, porque eu já olhei em você e vi que você serve. Gideão no lagar: eu não sirvo. Deus olhou para ele: você serve. Eu não posso. Deus olhou para ele: você pode. Eu não consigo, não se preocupe, eu estou contigo e comigo você pode. Vamos continuar no texto. Mas o Senhor diz: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas, como se fossem um só homem. Olha a resposta de Deus. Não olha para o gigante, olha para mim, eu estou contigo. Aí você está no lagar, olhando para tudo de ruim. Deus está dizendo: não olhe para o lugar, não olhe para a geografia, não olhe para o gigante, não olhe para nada que está te tirando do foco. Olha para mim, eu estou contigo. Você vencerá esse deserto, você vencerá esse lagar, você vencerá esses medianitas, você vencerá esse gigante. Essa luta que você está passando, olha para mim, eu estou contigo, você vencerá. Deus mandou ele lá e libertar na força dele. Gideão: vai nessa tua força. Aí Gideão fala: é que eu sou o menor, não se preocupe, eu estou contigo. O que isso significa, pastor? Isso não era a força de Gideão que ia libertar, era quem estava com Gideão. Aí a pergunta é: está indo para a guerra? A batalha está grande, está se levantando? Eu quero te perguntar: quem é que está contigo? Está levando quem para guerrear contigo? Está convidando quem para as suas batalhas? É que eu já chamei o meu pastor. A pergunta é: Deus está contigo ou não está? É que eu já chamei o presbítero. A pergunta é: primeiro, já chamou a Deus? Porque Deus ele gosta de como ele se apresenta nas coisas. Pode chamar o pastor? Pode, deve. Posso chamar o presbítero? Posso, deve. Mas a pergunta é: vai chamar Deus quando? Glória! Vai chamar Deus quando? O deserto está apertando e a boca está fechada. O laço está no pescoço e a boca está fechada. O povo era corrompido, era, mas quando apertou mais um pouco, eles fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Mas Deus está dizendo: eu vou apertando, eu vou permitindo apertar, eu permito apertar até que eu possa ouvir a sua voz. Quando eu ouvir a sua voz, eu hei de enviar um libertador. Vamos continuar no texto.
8h40, tenho que correr. Gideão respondeu: de fato, se de fato eu encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal, Senhor, de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e coloque diante de ti. Eu abro um parêntese aqui desse versículo. Foi falta de fé de Gideão, não. É porque realmente a gente tem que testificar se verdadeiramente é Deus que está falando ou não. Porque não adianta alguém se apresentar diante de nós e a gente ir lá de ponto cumprir. Por quê? E se não for Deus? Sabe por que muitas das vezes a gente morre em alguma área? Por escutar falsa direção. Por escutar direção que não é de Deus. Aí se apresenta: assim diz o Senhor, eis que Deus manda te dizer, o Espírito que me revela, e um monte de coisa. Aí a pergunta é: será que é Deus ou não? Aí o profeta falou, já vai correndo fazer. Não, amado, tem que primeiro ver se é Deus. Primeiro tem que levantar o histórico do profeta que está falando. Primeiro tem testemunho de Deus. Ok. Ministra através da luz da palavra. Ok. A mensagem que ele está entregando, primeiro, ela vem à luz das Escrituras. Ok. Se não se enquadra, exclui. Se não se enquadra, joga fora. Não escuta, não executa, porque não provém de Deus. E toda palavra que não provém de Deus não vai gerar fruto. Aí Gideão, se é o Senhor, na verdade, me perdoe, ele não disse se é o Senhor. Ele diz: se realmente foi achado graça diante dos seus olhos, mande um sinal. O que ele está dizendo? Reconheço que é o Senhor. Mas eu preciso que confirme, Senhor, se é eu mesmo que fiz tudo. Com todas as minhas limitações, mande um sinal para ver se é eu mesmo. O Senhor respondeu: eu esperarei até que você volte. Isso aqui é um trato, isso aqui é uma aliança. O sinal é: Senhor, espere, eu vou lá pegar minha oferta. E quando eu voltar, o Senhor estará aqui. Deus disse: fechado. Pode ir lá, pode preparar, pode voltar, e eu estarei aqui à sua espera. Compromisso. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o que entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhes disse: pegue a carne e os pães sem fermento, coloque sobre essa rocha, depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha, queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Aqui eu abro um parênteses novamente daquilo que eu disse lá anteriormente, a cristofania. Todas as vezes que alguém foi adorar o anjo, o anjo diz: se levante, porque eu não posso receber adoração, porque a adoração é somente ao Pai. Aqui, o anjo do Senhor, ele recebe a adoração e o sacrifício. O que isso significa, pastor? Que não era um anjo, era o próprio Senhor. Era o próprio Senhor ou o próprio Cristo. Apareceu com um cajado em suas mãos, tocou naquilo que estava sendo apresentado diante dele, desceu fogo, o fogo foi consumido e ele desapareceu. Por que o anjo do Senhor ele não continua falando com ele? Vai nessa força, continua, porque o Senhor entendeu
que eu quero. Ele já me ofereceu holocausto. Ele já ofereceu para mim sacrifício. Ele pega o sacrifício e some. Vamos continuar o texto. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: quem que disse se o anjo já teria saído dali? A voz que brada do céu: que a paz esteja com você. Não, eu vou parar aqui novamente. O próprio Senhor dizendo: Gideão, a paz seja contigo. A missão é grande, mas a paz seja contigo. O lagar é lugar trabalhoso, a paz seja contigo. Não, eu quero falar para nós aqui nessa noite. A luta é grande, o deserto é grande, a paz seja contigo. Nada vai bem, a paz seja contigo. Tá tudo dando errado, a paz seja contigo. Tá faltando no meu celeiro, a paz seja contigo. Só vai. Tá chorando? Sim, a paz seja contigo, vai. Pode chorar, mas chora em paz. Pastor, é que eu estou esperneando, eu estou gritando, não aguento mais. A paz seja contigo, vai. Vamos continuar no texto. Não tenha medo. Isso aqui é uma declaração. A paz seja contigo. Não tenha medo. Você não morrerá. Porque a maioria de nós hoje pensamos em nossa própria vida: será que esse deserto vai me matar? Será que essa luta vai me matar? Deus está dizendo: vai. Primeiro, a paz seja contigo. Tira esse medo que está em você. Não tenha medo. Você não morrerá, Gideão. Eu estou contigo. Quando Deus envia alguém, Deus só recolhe quando cumpre o propósito. Se Deus te enviou, não se preocupe com a sua própria vida. Ele somente te recolherá quando você cumprir o propósito. Ah, eu vou falar. Pastor, tá tudo dando errado aqui para mim, eu vou sair. Não, só vai sair quando Deus fazer você cumprir o propósito. Pastor, eu vou mudar de região. Não, não vai mudar não, só vai mudar quando você cumprir o propósito. Ah, eu falei esse dia para o Vitor Rogério: Senhor, é que eu vou sair. Não vai não. Só vai sair quando eu cumprir o propósito. Glória! Só vai sair quando cumprir o propósito. Se Deus tem propósito com você dentro de um estabelecimento ou em qualquer lugar, não vai sair. Só vai sair quando Deus cumprir o propósito. Aleluia. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhes deu o nome de Senhor é paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Eliezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, segundo touro de 7 anos. Derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azera, que está junto ao altar. No alto desse lugar, fortifica, faça o Senhor, o seu Deus, um altar em camadas de pedras. Depois pegue, segundo o touro, e ofereça o holocausto com a lenha do poste da deusa Azera, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas, quero parar aqui, daqui a pouco nós continuamos. Escuta isso. O povo clamou pelo Senhor. O
povo está clamando pelo Senhor. O povo está enfadigado clamando pelo Senhor. Mas os postes de Baal ainda estão levantados. O ídolo para Azera ainda está levantado. Como um povo que é de Deus clama ao Senhor, e dentro da própria casa tem poste para Baal. Como eu posso vir aqui pregar a mensagem do Senhor se dentro da minha própria casa tem poste para Baal? Se dentro da minha casa há culto para Azera? É Deus dizendo essa noite: pode clamar até a mim, mas primeiro, antes de eu operar, destrua o poste de Baal que está na sua casa, destrua o altar de Azera que você levantou. Deus está dizendo: aonde você destruir o altar de Baal, eu farei para mim o altar de holocausto, e porém receberei o vosso sacrifício. Glória. Porque não tem como sacrificar o Senhor em lugares que altares de Baal estão levantados. Então, Gideão, antes de eu operar, vai lá, destrua o altar de Baal e o poste de Azera, porque eu não aceito. Até aqui eu aceitei um povo corrompido. Até aqui o povo tem me clamado estando corrompido, mas eu não vou me apresentar aonde esses falsos deuses se apresentam. Destrua tudo. Acaba com tudo, Gideão. As especificações foram muito específicas. Faça dessa forma. Gideão tomou 10 homens para fazer aquilo que o Senhor lhe dissera. Mas sempre tem um mas. Porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade. Não fez de dia, mas fez à noite. O medo vem em Gideão. Assim como eu e você também temos medo. Eu também tenho meus medos. Eu também temo alguma coisa. Eu também receio em alguma coisa. Aí Gideão, para cumprir a palavra do Senhor, diz: eu estou com medo, mas eu tenho uma estratégia. Eu vou fazer de noite. E ele continua: de madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Azera, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? Na cabeça de Gideão se eu fizer de noite, de madrugada, ninguém vai ver. Ninguém vai perceber. Eu vou cumprir o que Deus está me dizendo, mas ninguém vai saber que fui eu. Às vezes nós recebemos chamadas que a gente quer se esconder. Às vezes Deus quer nos lançar e nós estamos nos escondendo. Às vezes é hora de nós falar e nós queremos reter a nossa voz. Estou falando de mim mesmo. Às vezes é para ir, eu quero ficar. Às vezes Deus dizendo: proclame, fale, aí eu estou se escondendo. Mas não adianta se esconder não. Quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora. Gideão está se escondendo. Era noite, de madrugada. Mas quando perguntam quem que fez, o primeiro nome a falar foi Gideão. Na cabeça de Gideão, ninguém vai me ver. Quem que foi? Foi Gideão. Fizeram na escondida, mas foi Gideão. Está cortando o altar de Baal, mas foi Gideão. Está cortando o poste de Azera, fez escondido, fez, mas eu vi que foi Gideão. Quando Gideão desperta, quando Gideão
Porque tem muitas pessoas proclamando para toda a cidade: eu sou profeta, eu faço altar, eu levanto, mas Deus está dizendo: eu quero ver quem é o valente para destruir o altar de Baal. Eu quero ver quem é o valente que para se levantar e cortar o poste de Azera. Para essas coisas acaba a valentia. Porque cortar o altar de Baal se levantam contra nós. Cortar poste de Azera se levantam contra nós. E já vai dar 9 horas e eu preciso correr para encerrar. Traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azera, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que estavam e se puseram contra ele: vocês querem defender a deusa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã, se ele é Deus. Que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua própria casa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os medianitas, amalequitas, os povos do Oriente se juntaram, passaram o Jordão, acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou um mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiro a Azer e Zebulon e a Naphtali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu dizendo: se realmente queres livrar Israel por minhas mãos, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na reira, e o orvalho estiver somente nela, a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Então assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, apresentou uma terça cheia de água. Gideão se dirigiu e Deus mais uma vez dizendo: não se acenda contra mim a tua ira. Se eu falar somente mais esta vez, Senhor, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor. Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Glória a Deus. Para encerrar, o que podemos aprender com Gideão? O Senhor disse: vai na tua força, Gideão, homem valente. Deus não precisa da tua força, Ele só precisa saber se você realmente quer. Deus não precisa da sua força. Foi dito aqui, Ele só precisa da sua disponibilidade. Sabe por que Deus escolheu Gideão? Porque Gideão estava disponível. Glória. Por mais que ele tentou fugir um pouquinho, ele estava disponível. Aí para você, talvez alguém esteja passando nesse vale, talvez alguém esteja passando nesse lagar. Está disponível a sair dele? Está disponível para enfrentar os medianitas? Está disponível para Deus pegar na sua mão e te conduzir? Se você está disponível, vai nessa tua força, pois segundo a sua disponibilidade, Deus vai usar você para salvar a sua casa. Segundo a sua disponibilidade, Deus vai usar você ao meio dessas ruas dos bairros das coisas para alcançar os perdidos. Se você está disponível essa noite, Deus vai usar você para causar libertação na vida de alguém através da palavra. Se você está disponível, Deus vai te lançar nesse mar da evangelização para que pessoas sejam alcançadas de Deus. Glória. Se levante.
Pai, nessa tua força, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.